Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui nos encontramos no NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Hoje estudaremos o Novo Testamento sobre a ótica espírita. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente aqueles que verão posteriormente. Beijo no coração, sintam essa energia a envolver os vossos lares e a todos os vossos parentes e queridos, sejam eles encarnados e desencarnados. Bom, então eu vou compartilhar novamente. Ó, gente, vocês sabem que quando eu tenho que falar, eu falo mesmo, então é meio complicado. Eu achei que ficou muito confuso há 2 semanas atrás o versículo e fui buscar alguns materiais, espíritas, não espíritas, para nós conversarmos. Continuamos com o versículo Marcos, versículo 7, capítulo 7, versículo 11. E estava muito complicado. Peraí. Gente, vamos, peraí. Tá, gente, isso, agora melhorou, porque assim não dá. Então, eu gostaria que vocês falassem se entenderam ou não, porque ficou muito complicado esse negócio desse Corban. Eu fiquei corbornada, porque, nossa senhora. Mas vamos reler. Vamos reler, deixa eu ver aqui o anterior, na Bíblia, se vale a pena ler, ou irmos diretamente para o 11º. O 10º diz assim, o 9º diz, e ele disse ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Versículo 10. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe. 11º. Porém vós dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que não poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta ao Senhor. Eu fui buscar no Pastorino, vocês se lembram? Pastorino é aquele que escreveu o Minuto de Sabedoria. Sim. E ele tem dizendo justamente sobre esse versículo. Deixa eu tomar água aqui, porque... Observem. As palavras são todas de tom acre. Esse acre significa forte, revelando a energia máscula que jamais faltou ao mestre. Ele está se referindo aqui, viu? Se um homem disser ao pai ou à mãe, tudo isso que ele está se referindo a palavras fortes. A energia máscula que jamais faltou ao mestre, que não se intimidava perante qualquer ataque. Observem agora. A meiguice era usada com os pobres e enfermos desvalidos, em cujo trato transparecia uma bondade delicada, até quase feminina, mas, perante as autoridades constituídas contra os grandes da política ou da religião, revelava indômita. Esse indômita aqui significa invencível energia e autoridade moral, ensinando-nos que a humildade não consiste em abaixar-se covardemente, nem silenciar perante os adversários poderosos. O argumento lançado em face dos escribas de que eles colocavam as tradições acima da lei, anulando-a, é fundamentada com o exemplo de Corban. Quando um filho não desejava ajudar seus pais, bastava-lhe afirmar que tudo o que poderia dar-lhes era Corban. Essa palavra designava os objetos consagrados ou pseudos consagrados ao templo, como oferta particular. Vamos ficar por aqui. Eu levei um susto quando eu li isso aqui, quase feminina. Mas aí depois eu entendi.
Aí depois eu entendi que é essa meiguice de Jesus. Ele sabia como impor a sua autoridade moral. E sabia muito bem qual era o objetivo dessas autoridades, principalmente os fariseus. E eles tinham, nós sabemos que eles foram até Jesus para ficar observando, e eles queriam uma forma, um meio, qualquer uma coisa para poder agarrar. E Jesus sabia disso. Se nós, no nosso dia a dia, sabemos, nos damos conta de quando uma pessoa está nos traiçoando, ou traiçoando, se diz, não sei se é em português, traindo, ou sendo, entre aspas, falsos, imagine o dirigente espiritual do planeta Terra. Imagine que esse ser tinha um dom de olhar para as pessoas, está ali fazendo uma ressonância magnética e moral da pessoa. Então, é óbvio que ele era bem mais rígido perante essas pessoas. Agora, gostaria de saber sobre esse Corban aqui, que esse Corban, como está dando uma dor de cabeça, que eu, Nossa Senhora, o que significa? Esse Corban eram as oferendas que eram feitas aos templos. Lembram-se aqui? E nós vimos. E observem, ora, Corban, essa palavra designava os objetos consagrados ou pseudos consagrados ao templo, como oferta particular. Então, essas ofertas eram dadas, e quando um filho ou uma filha, principalmente filho, né, gente? Porque as mulheres naquela época não tinham, coitada de nós. Se hoje ainda temos o machismo, imagine naquela época. Então, quando um filho não queria ajudar os seus pais, o que eles diziam? Eles só poderiam dar aquilo que oferecia ao templo. Aí ele continua assim. Eu enviei no grupo, não sei quem leu, não sei, tudo isso aqui que está se referindo, tá? Porque esse Levítico 27, de 1 a 34, gente, é longo. Então, a gente não poderia ler. É longo. Por isso que eu enviei no grupo. Vamos lá. Aqui. Essa palavra designava os objetos consagrados ou pseudo-consagrados ao templo, como oferta particular. E o doador da oferta podia dispor deles. Observem, eles podiam utilizá-lo ou adquiri-los para qualquer finalidade, menos, observe, gente, para seus pais. Abuso baseado em Levi 27, de 1 a 34. Gente, já pensou? Quer dizer que as pessoas, os filhos, as filhas, podiam ter, mas não podiam compartilhar com os pais? Tem jeito. Por isso que Jesus ficou do que ele está se ferindo, ficou muito chateado, porque vai contra a lei. Porque nós sabemos que o decálogo tem dizendo, honrai teu pai e vossa mãe. Aí, veja bem, o rigor desse sentido chegava ao abuso. Wackelfield diz que extraiu do Talmud o caso de uma israelita de Bet-Aoron, que consagrara seus bens ao Corban, quer dizer, ao templo. Mas, ao casar um filho, quis convidar o seu pai. Para isso, observa, gente, para isso, vendeu a um amigo o quarto em que se realizaria a festa, com a condição de que convidasse seu pai. A transação foi julgada ilegal, só por causa dessa cláusula. Por isso, não admira a energia de Jesus ao protestar contra o costume bárbaro. A frase grega é uma tradução literal do aramaico, Koanam Sheatah Nehene Laki. E por isso sua forma não apresenta
maleabilidade. Mas o sentido é este: tudo que tenho e que poderia ser útil é para o Corban, ou seja, era uma oferta ao templo. Com isso, estava realmente anulado o quinto mandamento: honrarás teu pai e tua mãe. E ainda outro texto: quem fala mal do seu pai ou da sua mãe será punido com a morte. Ora, está em Levi 21:17. Ora, quem condenava seus pais a sofrerem todas as necessidades sem socorrê-los, agia pior que se falasse mal deles. Mais uma vez, Jesus ataca com veemência a impertinência costumeira dos dirigentes religiosos, que antepõem suas prescrições e rituais aos mandamentos simples e naturais da grande lei do amor, anulando a ordem divina para manter a tradição criada pelos homens. Vamos parar por aqui. Marinete, o que você entendeu desse Corban e tudo isso que Jesus estava contra? Você deu para entender sobre o que ele queria dizer? Por que ele ficou tão chateado, Jesus? Olha, Zé, pode falar a verdade a respeito desse Corban? Ainda não me entrou ainda na cabeça. Tá? O Corban é uma oferenda. Você lembra que Jesus estava no templo? Então, Lembro. todos que faziam essa oferenda significa Corban. Corban era a oferta que se fazia ao templo. Aí se chamava Corban. Então, não tem os 10 mandamentos e não diz honra o teu pai e a tua mãe? Se algum filho não quisesse continuar a auxiliar aos seus pais, ele dizia que a única forma que ele teria era a oferenda, que era o Corban, ou seja, de ajudar, entre aspas, de doar ao templo. Então, eles podiam, sim, utilizar essas ofertas, mas não a favor dos pais. Por exemplo, Marinete é rica. Ela doa 10 milhões de reais a quem quer que seja. Vamos dizer, ela doa sei lá. Mas essa oferta, os pais dessas pessoas, não podem usufruir. Marinete doa a Celeste. Celeste tem os seus pais. Celeste pode usufruir, mas não os seus pais. Tem jeito? Isso não tem cabimento, né? Por isso que Jesus não faz sentido, né? Não faz sentido. E é por isso que Jesus por isso que ele falou. Por isso que ele estava chateado. Por isso que foi dito. E aqui, quando ela fala, essa mãe que casou, que o filho ia se casar e queria convidar o pai, estava contra a lei. Olha o que ele diz. Mas ao casar um filho, quis convidar o seu pai. Para isso, vendeu a um amigo o quarto em que se realizaria a festa, em condição de que convidasse o seu pai. Talvez tenha sido uma oferenda que ela tenha feito também ao templo. Então, ela teve que vender o local para que o pai fosse convidado. Completamente contra o decálogo, que diz, honra teu pai e a tua mãe. Foi por isso que Jesus falou que ele ficou muito chateado. Porque aqui ele tem dizendo, vocês estão seguindo a condição dos homens. E tem dizendo ainda mais. Parou aqui, não foi? Aqui, não foi? Foi. Não, aqui. A transição foi julgada ilegal só por causa dessa cláusula. Ou seja, ela vendeu, mas não podia convidar o pai. E foi considerado ilegal. Por isso, não admira a energia de Jesus ao protestar contra esse costume bárbaro. A frase grega é uma tradução literal, tradução do aramaico,
Coanã, Xiatá, Nerá, lá. Não, a gente já leu isso aqui, Lac. E por isso sua forma não apresenta maleabilidade. Mas o sentido é este. Tudo que tenho e que poderia ser-te útil é corban, oferta ao templo, Marinete. O que você poderia ser útil ao teu pai, se você não quer ajudar o teu pai, a tua mãe, ele diz, vai ao templo e diz assim, olha, tudo que eu tenho, o que eu posso é fazer a oferta ao templo. Então, ele não tem. Ele não tem. Tudo que tem é para fazer a oferta ao templo. Então, ele era, no caso, liberado de auxiliar os pais. E aqui ele vem dizendo, com isso, estava realmente anulando o quinto mandamento. Honrarás o teu pai e a tua mãe. E ainda outro texto, quem fala mal do seu pai ou da sua mãe será punido com a morte. Ora, quem condenava seus pais a sofrerem todas as necessidades sem socorrê-los, agia pior que se falasse mal deles. Mais uma vez, Jesus ataca com veemência a impertinência costumeira dos dirigentes religiosos, que antepõem suas prescrições e rituais aos mandamentos simples e naturais da grande lei do amor, anulando a ordem divina para manter a tradição criada pelos homens. Aí, terminando, e classificando-os de hipócritas, atribui a eles a palavra do profeta, segundo a versão grega dos 70, já que o texto hebraico reza, pois esse povo se aproxima com palavras e me honra com os lábios, enquanto mantém afastado de mim seu coração. E o culto que me rende é um preceito aprendido de homens. Vamos ver, eu peguei aqui, para que vocês tenham ideia, Êxodo 20, 12, que é pequeno, e Teodoremo, como é que se chama? Não sei o que das plantas? Número 5. Aí eu fui lá e peguei, porque esse é pequeno. Esse é grande, então é inviável de ler. Olha o que vem dizendo, Êxodo 20, 12. Honra o teu pai, e isso no Velho Testamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Aqui está o nome, Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Eu estou lendo isso porque ele faz as referências acima. Vocês estão vendo? Olha, esse aqui, ó. Ele se referia, aqui, ó. Ó, Êxodo, que está dizendo sobre o pai e a mãe. E Teorônimo, sei lá como está lá embaixo. E aqui Levi, como é que se chama? Deuterônimo. E está aqui Levi 21-17. Foi por isso que eu trouxe para que possamos ler e entender o que ele quer dizer. Aqui, deixa eu ler. Deuteronômio. Eita, nomezinho. Deuteronômio. Deuteronômio, né, Leide? Sim. Nossa Senhora, é muito lindo isso. Aí ele continua, no Levítico 21, 17. Fala Arão, dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Aí ele também fala de Isaías, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens,
em que foi instruídos. Por isso que eu peguei esse aqui, porque ele está se referindo a tudo isso. Olha aqui. Ui! Ai, meu Deus. Aqui. Tá vendo? Esse eu não vou poder ler, porque são 34 versículos. O que nós podemos é no início. Olha só o que tem dizendo nesse aqui, no primeiro. Deixa eu ver aqui. Levítico de 1 a 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem de idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Eu fui buscar aí o que significa ciclo. Aí tem dizendo aqui no ciclo, veja só, um ciclo tem a massa de 11,424 gramas. Ela é citada na passagem quando um servo de Abraão saiu em busca de uma esposa para o seu filho Isaque. E, ao encontrá-la, deu de presente um pendente de meio ciclo, ou seja, 5,712 gramas, e 2 pulseiras de massa de 10 ciclos, significa 114,24 gramas, todos de ouro. Então, para que vocês tenham uma ideia do que ele está se referindo, e vai dizendo por quê? Porque no Velho Testamento eles estão se referindo a essas oferendas e vem dizendo: se um pai ou filho de Israel fazem essa oferenda, aí tem dizendo a mulher de 30 ciclos, aí está aqui, ó, são 30 ciclos, 342. Se for mulher, aí ela pode doar menos. Se for aqui, ó, avaliação de homem na idade de 20 anos até 60 anos, ele vai ter que dar 50 ciclos, seria 571 gramas. E essas são as oferendas que eles falam. Olha aqui. Se for um mês até 5 anos, de um mês até 5 anos, a sua avaliação de um homem será de 5 ciclos, que significa 57,12 gramas. E a avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata, 34,272 gramas. É isso que eles estão se referindo, a essas oferendas. Entenderam? Que tem dizendo aqui, porque ele tem dizendo que só podia fazer essa oferenda, esse corban, Marinete, ao templo. Então, imagine que ele se referiu a esse homem de 60, a essa mulher, tudo isso se referia a essas oferendas que está no Velho Testamento. Inclusive, ele tem dizendo várias coisas. Por isso que eu coloquei no grupo, para que quem tivesse interesse lesse, porque é longo. Isso é o Corban, Marinete. Deu para entender melhor? Deu. Agora deu sim. Porque esse Corban, no caso, só era mesmo os bens materiais, oferendas de matéria, né? Exatamente. Não combatia com a lei de Jesus. Jesus veio trazer o amor, veio trazer a paz. E de repente, as pessoas acham que esse corban seria oferta ao Senhor. Então, assim, Marinete tem a obrigação de fazer a oferta no templo. Você tem os teus pais. Mas aí, como eu te falei anteriormente, eu falo, olha, eu não vou poder ajudá-los. A oferta que eu só posso oferecer o corban ao templo. Então, eles ficavam, ou você fica, sem necessidade de ajudá-lo, porque você está fazendo já a oferta. E essa era a lei. Foi por isso que Jesus ficou chateado, porque estava indo contra a própria lei. Porque ele fala honrar pai e mãe, né? Exatamente. E nessa lei desse corban, os pais ficavam de fora e entravam os terceiros. Aí foi por isso que ele diz, e classificando-os de hipócritas, atribui a eles a palavra do profeta Isaías. Foi o que nós lemos.
segundo a versão grega dos 70. Pois esse povo se aproxima com palavras e me honra com os lábios, enquanto mantém afastado de mim seu coração. E o culto que me rende é um preceito aprendido de homens. E lá no Isaías 29, aqui, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Já tinha lá em Isaías isso. Foi por isso que Jesus citou Isaías, como nós vimos aqui em cima. Ele disse, eu não vim derrogar a lei. E está aqui. Por isso que chamava de hipócritas, porque estava indo contra a própria lei. Agora, deu para entender aí mais ou menos? Porque, gente, por que eu estou fazendo essa recapitulação? Ficou muito complicado há 15 dias atrás. Muito complicado. Mais ainda. Então, lendo cada um e interpretando, dá para se entender mais ou menos. Porque, na verdade, aqui, Marinete, Celeste, não é difícil. Eles queriam enrolar. Se eles achavam que não queriam mais ajudar os pais, eles sempre têm dizendo aqui, tudo que tem que poderia ser útil é o Corban. Então, eles não têm mais do que dar, a não ser a oferta ao templo, que nós vimos aqui embaixo. Vê? Sobre os ciclos. Então, eles ficavam sem necessidade de ajudar os pais. Meu Deus do céu. É impressionante que... porque eu tô... Aqui, ó. Tá vendo? Se for mulher, vamos lá. Aí tem avaliação. Se for, olha só, um homem de 20 anos até 60 anos. A avaliação será de 50 ciclos. Ou seja, 571 como 2 gramas, segundo o ciclo do santuário. Porque aqui vimos que esse aqui corresponde ao ciclo. Mas imagine se nesse santuário ou templo fosse maior. Ou seja, ao invés de 50, sei lá, eles pedem mais. Aí, como nós lemos, a mulher, 30 ciclos, e vem dizendo o homem de 5 anos até 20, aí tem direito a 20 ciclos, e a mulher de 5 a 20 anos, 114 como 24 ciclos, e vai indo. Imagine, olha aqui, gente, de 1 mês até 5 anos. São 5 ciclos. Agora, imagine a família toda ter que dar isso ao tempo. E aqueles que não tinham? Aí que tá. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentear diante do sacerdote para que o sacerdote avalie, conforme as posses daquele que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der ele ao Senhor será santo. E isso estamos falando de Levítico, de 1 a 34. E tem aqui, gente, ó, olha aí a avaliação deles. É até 34. Aqui. Então, aí vem no 34, tem dizendo, estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. O Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Tá vendo? Aí vem dizendo para que tenhamos aqui. Aqui, deixa eu ver que Maria Helena, aqui. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará,
mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Aí eles têm dizendo, foi o que eu coloquei no grupo, gente. Quando vocês tiverem uma oportunidade, vocês leem. Sabe por quê? Porque são, como eu falei, são longos, é longo. Olha aqui, aqui. Toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Eu acho que essa gera, não sei o que significa, que eu não fui procurar. Esqueci de pegar isso aqui. Se alguém vê aí geras, seria muito fácil. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado, miúdo, ou gado miúdo do Senhor. Mas se for um animal imundo, o resgatará segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á o segundo a sua estimação. Bom, aí continua, gente, mas não vamos nos deter nisso, não, porque o que realmente queremos entender foi a esse Corban, foi muito complicado, mas agora sabemos. Então, o que é o Corban, Marinete? O Corban, então, é as oferendas do templo, né? Exatamente. Era a oferta que se fazia ao templo. Então, Marinete não quer ajudar os pais, diz o quê? Não, o que eu posso é aquilo que doar ao templo. Então, vamos continuar para que possamos entender ainda mais. Posso interromper um minuto? Por favor. Eu encontrei aqui, geras significa é igual a 20ª parte de um ciclo. Poxa! A 20ª parte de um ciclo? Como é que seria isso, será, gente? A 20ª parte. Porque aqui, né, Leide, olha só. Pedaço de dinheiro, eles dizem aqui. Porque aqui, né, Leide, aqui tem dizendo que se ele é 11,424 gramas, né? 20, como é que é, Leide? 20ª parte? É igual a 20ª parte de um ciclo. Aí eles não falam de ciclo, né? E segundo o ciclo. Então, aqui diz, é o menor pedaço de dinheiro entre os hebreus, igual a 20ª parte de um ciclo. Vou perguntar, Ernesto. Amor, você está ouvindo? Ele é bom na matemática? Não. Está ouvindo? Claro. O que é isso? O que a Leide falou? Leide, 20ª parte, não é? A 20ª parte de um ciclo. Agora eu tinha que saber esse ciclo quanto é que vale, né? Então, aqui, Leide, aqui, ó, a massa de um ciclo, ou seja, um ciclo tem 11,420 gramas. E a 20ª parte desse ciclo, quanto seria, amor? Não vejo, está tapado. Ó? Não vejo o amarelo. Aqui. Aqui. Está escondido. Vocês não estão vendo, não, gente? Só a metade. Estou vendo. Você está vendo, né, amor? 11,424. Aqui. Ele deve estar no tablet, gente. Mas vocês estão vendo, não estão? Leide, está vendo? Eu estou vendo, sim. Então, Ernesto, é só você botar aí 11,424 e... Leide, como é que é, por favor? Agora é pior. A 20ª parte de um Agora ciclo. sim, A 20ª parte de um ciclo. Um ciclo tem uma massa de 11,42 gramas. 20ª parte desse ciclo. Quando um servo de Abrão se em busca de uma esposa que os filhos estavam no controle, presente um pendente do meio ciclo. Não, amor, só você botar aqui a 20ª parte disso aqui que eu quero saber, pelo amor de Deus. Quê? A 20ª parte disso aqui. A 20ª parte disso aí não seria 2,5? Olha aí, pronto, olha, Marinete já foi mais rápida, era isso aí. Eu não entendo que é 20º, eu sei matemática no alemão, mas não português. Mas Marinete já fez. Quanto é, Marinete? Eu acho que é 2,5. 2,5. Então pronto, já está feito aí. Tá certo, eu não sei que é 20º, tchau.
Estou trabalhando também. Delicado. 20º. Fala em alemão. Tchau. Tchau, obrigada, viu? Então já está, 20ª parte. É isso. Quanto é, Marinete? 2,5. Pronto. Seria, no caso, a 20ª então, parte. essa aqui, eles. Não, é aqui que nós... O problema todo foi esse aqui que nós vimos, o eles lá, sei lá o que nós vimos. Essa parte aqui de cima, gente. Não foi? Que eu pedi assim para que fossem ver, não é, Leide? Foi por aqui, não foi? Em algum lugar tem escrito gera, né? Não é? Eu acho que foi com os animais. Gera. Hein? Bom, mas então já sabe que é 2 como não sei o que aí. Como é que é, Marinete? 2,5. 2,5. É isso que significa esse gera. Hein? Que agonia por causa de um gera. Porque já que é a mínima parte, não? Tá, a mínima parte. Eu não... Aqui. 20 geras, aqui, ó. Ô, gera, benza a Deus, viu? O ciclo será 20 geras. Então, seria 20 como vezes... Isso que Marinete falou. 2 como? 5. Assim, mais ou menos, não? 41. 41, viu? Pronto. Vixe, que agonia por causa de um gera. Não é não? Esse gera. Não, vamos sair desse gera. Vamos gerar outra coisa aqui. Pronto, 41. Vamos, então, adentrar... Não vou nem mais falar desse Corban, porque, pelo amor de Deus, esse Corban já deu para entender, né, gente? Isso aqui, esse Corban, o que nós havíamos conversado 2 semanas atrás, foi justamente isso. Corban, oferta, era pronunciada sobre os necessários meios de auxílio. Já estes não era para os pais. Por isso, a lei honra o teu pai e a tua mãe, compreendia o dever de sustentar os pais, se estes tivessem em necessidade. Mas se a palavra corban, oferta, era pronunciada sobre os necessários meios de auxílio, já aqueles, não eram para os pais. Por isso, era sacrossanto. Assim, a religião era posta contra a palavra de Deus pelos seus autorizados representantes, os escribas e fariseus, que dispensavam o indivíduo de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe. Tem jeito? É isso, gente. Pronto. Não queria ajudar, por isso que ele tem dizendo, se estivesse em necessidade. Ele deixa bem claro. Sustentar os pais se estivessem em necessidade. Então, Marinete não quer ajudar, pronto, ó, Corban. Tome Corban. Pronto. Vamos deixar de tanto Corban. Então, no caso, seria um imposto, né, que você teria que pagar. Não, é oferta. Mais ou menos. É oferta. Uhum. É como se fosse aqui, Marinete. Mas hoje, se você pegar hoje em dia... Assim, o dízimo, um dízimo. Exatamente. Como se fosse o dízimo. Exatamente. Uhum. Não, eu não posso fazer porque eu tenho que dar. Marinete tem que dar o dízimo. Eu vou colocar dízimo, tá? Para ficar mais fácil de entender. Porque eles não têm que dar todo mês, assim, não tem que dar todo mês o dízimo? Tem que dar todo mês uma quantia. Então, agora imagine o responsável de uma família. Se tiver 11 filhos, como é que fica? Aí eles pagam menos. O quê? Não, naquela época. Mas eu posso por favor, Leide, por favor. Falar uma coisa. Porque o caso da oferta no templo também se via como
pedir ajuda, né? Era uma conversa com Deus, né? Então, quando eu estou entendendo assim, Corban era realmente a oferta que a pessoa fazia. Mas assim, eu não posso ajudar meu pai, mas eu faço uma oferta no templo para ele ser curado, para Deus ter misericórdia dele. Eu acho que a gente... essa daí é a lei mosaica, né? Que está lá no Levítico, no Velho Testamento. Isso. Então, quer dizer, Jesus tem uma passagem que ele vê aquela senhora que entra no templo e dá 2 moedas. A viúva. A viúva. Aí, nesse caso, ele diz... E tem outra também, a passagem que ele diz, se você tiver magoado com o seu próximo, vá primeiro resolver o assunto e depois vai dar sua oferta, né? Isso. Então, nesse caso do Levítico aqui, eu vejo que eles se concentraram nessa lei, apesar de Jesus já ter vindo com um ajuste dessa lei, né? Que era honrar pai e mãe, não era mais só fazer oferta. Você podia, a oferta já passava em segundo plano, né? Você tinha que resolver a situação dele, né? Porque isso estava acima da oferta, né? Estava acima da oferta, essa nova lei, né? Era a nova lei. Essa lei era antiga, né? Do Levítico, do Velho Testamento. Do Velho Testamento, que tem dizendo lá desde Isaías, como nós falamos, aqui, ó, Leide. Aqui, ó. Não, aqui. Não. Vamos lá naquele que eu falei, que é longo. Deixa eu ver. Aquele que você falou. Aquele nome. Lá do Pastorini, né? Não, o Levítico. É o Levítico mesmo, de 1 a 34. Aí ele tem dizendo as ofertas, tá vendo? Eu vi também que em uma outra parte aqui, que era oferta de paz, que você fazia, que está na Torá. Eles denominavam o Corban como uma oferta de paz. Então, se você tinha um problema com quem quer que fosse, você ia fazer uma oferenda de paz para você resolver aquele problema. Você não resolvia, né? Você dava oferta no templo. Por isso, Leide, que agora dá para entender. Lembra aqueles, como é que se chama? Aqueles que estavam doentes, que tinham lepra e que eram curados. O que Jesus disse? Vá ao sacerdote e faça a sua oferta. Era. Lembra? Mas eles também podiam... O que é interessante, eles também faziam oferta de animais. Não foi? Sim. Tanto aí que quando nós vemos aqui, ele tem dizendo sobre animais impuros. Olha aqui, ó. Se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, se seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Ou seja, aí quem vai decidir é o sacerdote, se aceita ou não a oferta. Tanto que foi falado anteriormente sobre uma pombinha, uma cabra, um bode, essas coisas. Até comentamos sobre isso, sabe, Leide? Então, aqui tem dizendo. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará, olha bem, gente, acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Então, tudo, gente, o que ele quer dizer... Aqui, olha só. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará... Não, isso aqui já falei. A quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. E também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão. Gente, olha que tinha que dar uma parte da terra. Então, a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Esse homem deve ser o tamanho, né, do terreno. Então, vamos dizer, cada hectare, não é que hectare, é menos que um hectare, é claro. Então, seria 50 ciclos. E aí ele vai dizendo, vai falando e tudo isso.
Pronto. Mas foi como a Leide falou. A Leide, acontecia alguma coisa? Toma, vamos lá no templo. Vamos lá, gente, fazer a oferenda. Não é? Eita, o Homer 176,2 litros. E a mulher sempre menos. Eu quando vi aqui, deixa até, cadê? Tá lá em cima. Eu ri sozinha aqui, olha só. Não, e depende da idade também, detalhe, viu? Aqui, ó. Da idade de 20 anos até 60. São 50 ciclos de prata, 571 como 2. Se for a mulher, olha só, gente, até isso, né? A avaliação será de 30 ciclos, 342 como 72 gramas. Até aí, né, gente? É mole? É fogo. Aí tem dizendo, se for de 5 anos até 20, a avaliação será de 20 ciclos. Seria 228. E a mulher, que de até 20 anos, 114. E assim por diante. Tem jeito? Aí, Celeste, que era muito, muito rica naquela época, oferecia bastante, não era não, Celeste? Hein, Celeste? Ela caiu, foi? Nunca foi rica. E quem sabe? Ah, E quem será? sabe? Quem sabe que você escondeu por aí para não passar para frente? Gente, aí vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 14. Honra o vosso pai e a vossa mãe. Honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância, sobretudo para com os pais sem recursos, e que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, encontramos no capítulo 14, no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Bom, deu para entender, então, aí o Corban, né? Deu sim. Deu, Leide? Porque tivemos um probleminha duas semanas atrás, sabe? Então, é isso. Bom, vamos, então, adentrar ao versículo 12. Gente, ai, graças a Deus. Já ia sair daquele versículo 11. Bom, gente, olha o que vem. Eu vou ler, nós já lemos essa parte de cima sobre o Corban. Eu vou ler o 12º e o 3º. Veja só. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, o que ele quer dizer? Tem o decálogo que diz honrar o seu pai e a sua mãe, e ao mesmo tempo o que ele quer? Vocês estão em contradição. Se no decálogo tem dizendo para ajudar o pai e a mãe, e falam sobre o Corban, vocês estão indo contra que tipo de tradição, a não ser a dos homens? Aí ele vem dizendo, a palavra de Deus foi colocada em agudo contraste com a tradição dos homens. Observe que Cristo considerava a lei mosaica dada por Deus. Invalidar é tornar inválido ou nulo. O tempo presente fala de uma prática habitual. O que ele queria dizer com essa prática habitual? Eu encontrei aqui, tá, gente, nesse site, que eu achei muito interessante, porque em alguns livros espíritas, nós temos falando honrar pai e mãe, temos isso sim, mas essa palavra que ele quis dizer, que estava invalidando a própria lei, eu achei nessa parte aqui, eu achei nesse site, que é a Biblioteca Bíblica. Bom, era uma contradição impressionante, né, gente?
Imagine. Observem. Agora eu vou pedir alguém para ler. Honrar o pai e a mãe. Eu gostaria de que pudéssemos comentar também sobre esse livro, Família, Chico Xavier, são autores diversos, capítulo 23º, Honra pai e mãe, eu vou ler. Nesse caso, foi Emmanuel. Declara o mandamento expresso da lei antiga. Olha o que ele está se referindo, viu? Honra pai e mãe. E Jesus, mais tarde, em contemplação de verdades celestes, afirmou positivo: eu não vim destruir a lei. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer: aquele que não renunciar ao seu pai e à sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Ao primeiro exame, surge aparente desarmonia nos textos da lição. Contudo, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria qualquer indiferença para com os benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário divino. O mestre exortava, espera aí que eu vou lá pegar o exortar. Cadê o exortar? Aqui. O exortar é deixar de ter obrigação. O mestre quer dizer deixar de ter obrigação, dispensar, de não ter nenhum tipo... Aqui, tá. Desobrigar-se. O mestre desobrigava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Prevenia-nos contra o narcisismo, pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter nossos pais em satélites dos nossos pontos de vista. Gente, olha aqui. Vamos aos poucos. Em tempo algum, aqui. Prevenia-nos contra o narcisismo, pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter nossos pais em satélites dos nossos pontos de vista. O que significa isso aqui, gente? Quem pode dar uma reflexão sobre isso? Hein? Ninguém? Nem tu, Magnete? Nem tu, Celeste? Leide? Bom, eu posso arriscar, né? Mas... Ufa! Ô, Leide, aqui a gente está estudando, viu? Ô, senão estaríamos lá no Marte. Eu sempre brinco isso. Por favor. Converter nossos pais, né? Bom, converter nossos pais aqui, sei lá, convencer, levar eles por algum caminho, né? Que não é o deles, que é o meu, né? Que é o meu ponto de vista, bom, daquilo que está aqui, né? Não sei se é isso. Não é? Envolver em alguma coisa minha, né? Absoluta, com minha visão pessoal, autoritária, talvez. Exatamente, é o que ele está dizendo. Agora, esse narcisismo quer dizer o quê? Que ele está... É aquela do belo. Uhum. Né? E que você vai ter um ponto... Nós pensamos que o nosso pai... Vamos dizer, Leide tem pai, tem a mãe, eles são milionários. Então, a Leide não tem obrigação de trabalhar. Eles têm que... Estou dando só um exemplo do Leide, pelo amor de Deus. Então, eles têm que te dar, até que você morra, uma mesada, pelo fato deles serem, por exemplo, milionários. Esse é o nosso ponto de vista.
Como muitas vezes nós vemos assim, se as pessoas que mais têm, deveria mais dar. Então, vai segundo o nosso ponto de vista. É isso que ele está se referindo. Ou então, eu já vi muito ao contrário, assim, você usa as coisas dos pais para fazer em seu nome, né? Que também é bem um truque. E é interessante que cada vez mais estamos chegando a uma barbárie que é interessante isso. Estamos retornando, às vezes, àquela parte mais primitiva, impondo coisas que é absurdo. Mas vamos lá. Devemos sim renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravos. Aqui tem, olha, Leite, por escravos dos nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença com melhor devoção afetiva, perfumada de humildade pura e de carinho incessante. Então, nós impomos aos nossos pais, ao invés do que realmente vai importar, é o quê? É a humildade, é o carinho. Então, isso não ocorre? Então, em tempo algum, pode um filho, o mais generoso, solver, ou seja, quitar para com seus pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. Por que será isso aqui, gente? O que ele queria dizer, o Celeste? Celeste está aí? Tá? Tô. Tô. O que será, Celeste, isso aqui? Em tempo algum pode um filho, por mais generoso, você é mãe, aí vai ser mais fácil para você, vocês são mães. Em tempo algum pode um filho, por mais generoso, quitar ou pagar para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. Não sei. Marinete, Leite, o que vocês acham? Eu acho que tem a ver com o nascimento em si, né? Com a dívida de você ter nascido, que é também a dívida que a gente não pode pagar com Deus, nem com Jesus, né? A gente vai ficar sempre devedor. Porque... E também tem uma coisa, né, Leide? Quando nós, antes de reencarnarmos, não tem um plano espiritual? Nós sabemos disso, não é? Sim. Olha aí, ó. Esse sacrifício, e o sacrifício que os pais fazem, hã? Eu achei interessante, eu vi uma vez na internet, o pai, acho que foi no Japão, ele não tinha condições de levar, de lanchar só com a filha, só dava o dinheirinho para poder pagar um sanduíche para a filha. E eles estavam com fome. O pai ficou ao lado da filha, comprou o sanduíche e vendo a filha comer. E ele com fome. E foi perguntando. Aí perguntaram, mas o senhor também não está com fome? Sim. Mas ela não vai ter a mesma força para poder superar do que eu. Porque uma criança, como é que vai estar com fome? Como é que vai ser? Nós não, podemos tomar água, alguma coisa, vai ser mais fácil. Você vê? Olha, imagine quando nós, antes de reencarnarmos, temos esse compromisso com os nossos pais e sabemos, e também o quanto eles passaram, o que eles sofreram para nos colocar na escola, para nos dar o pão de cada dia. Isso não há dinheiro que pague. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Porque aqui, às vezes, está ocorrendo alguma coisa que eu não sei. Então, continuando. A Terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador, para a regeneração ou elevação dos nossos próprios destinos. Lembra-te ainda do Mestre incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias
ao apóstolo fiel diante da cruz e não te creias em nome do evangelho exonerado. Eu não sei onde foi parar agora o exonerado. Eu tinha colocado aqui, sabe? Aqui. Exonerado quer dizer, o que é? Ficar sem dívidas. Da obrigação de honrar os teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor inconcebível do próprio Deus. É forte. É forte. O que será diante da cruz e não te crês? O que será que ele está se referindo aqui? Aqui é quando ele diz a Maria, né? Eis aqui o teu filho com João Batista, né? E diz, eis aqui a tua mãe. Praticamente ele colocou um substituto, quer dizer, entre aspas, né? Ele não deixou ela sem uma função de mãe e ele sem, né, uma função de filho. Exatamente. E ele mesmo... Eu li em algum lugar que Deus nos dá a função de pais para a gente ter uma ideia de como ele é conosco como pai, para a gente não esquecer como essa ligação sublime, né, do amor elevado, né? Pois é. Então, quando Jesus estava lá na cruz, mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe, com João Evangelista, né? Então, você vê até nisso, ele preocupar. A mãe ia ficar sozinha, gente. Vocês se lembram que as mães, que as mulheres viúvas, desamparadas, olha, gente, era muito complicado naquela época para nós. Quem ia amparar Maria? Maria ia ficar sozinha. Então, João tomou isso e ele ia até o fim do tempo dela e ficou sempre do lado. Lembra a casa do caminho que ele foi, que comprou em Éfeso a casinha, e ali ficava Maria amparando quem? Todos que lá batiam. Então, eu acho que essa aqui, a terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador, para a regeneração ou elevação dos nossos próprios destinos. E aqui, gente, o que vocês estão achando aqui? Selma não falou hoje, não foi, Selma? Estou bem quietinha, só ouvindo. Eu estou vendo, por isso que eu estou cutucando. Aqui eu acho que quando você fala que a Terra não dispõe de recursos suficientes, é porque não dá tempo, né? O tempo de vida é muito curto para a gente resgatar tudo, né, que a gente deve. Eu entendo assim. Imagine tudo. Eu entendo que também, além do tempo curto, é que o grau de evolução da Terra não vai ser, quer dizer, agora vai entrar uma nova fase, né, de regeneração. E talvez entre, não sei... Já entramos, já adentramos. Dizem que já adentramos desde 2004. O grau também de evolução é dado, né? Isso. É um grau dado já. Pois é. Mas vamos voltar a quem está quietinho hoje, né não, Leide? Só a gente falando e haja água, né não? A Pedra não pode falar porque ela está estudando, ela está trabalhando. Gente, cadê a Celeste? Está aí. E aí, Celeste? Está calada, que eu estou muito inspirada. Graças a Deus, Leide. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja sempre. Quando você estiver inspirada, pelo amor de Deus, ajude, coopere aqui, porque a dinâmica fica melhor, sabe, Leide? Que é muito material. Diz-me, Celeste. Eu estava a dizer, estou como a Selma, estou a ouvir. Ah, tá porque, certo. Pronto, não tenho o que dizer. E a Marinete?
Já falei muito. Estamos a economizar as palavras. Uhum. Mas eu estou achando muito bom. Eu te agradeço, viu, Leide? Porque isso ajuda a dinâmica. Às vezes o material não é fácil. E estudando juntos fica mais ameno, fica mais sutil. Mas vamos lá. Então, no 14, ele vem dizendo: Jesus chamou novamente a multidão. Gente, vocês se lembram da multidão? Para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Eu vou ler o 15º também, para que possamos... Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Então, ele tem dizendo aqui nesse mesmo blog, olha que interessante, que dos versículos 14 a 16, Jesus volta ao assunto da imundice, da sujeira e purificação. Mas aqui ele fala não somente aos fariseus e escribas, mas também à multidão, reunida outra vez. Logo a seguir, discute o assunto com seus discípulos, porque depois ele vai juntar os discípulos e vai sair. Vejam, nós havíamos já comentado há algum tempo sobre a multidão, quando eu perguntei perguntei que tipo de multidões ou que tipo de multidão somos nós. Então, no Vinha de Luz, do capítulo 6, de Emmanuel Chico Xavier, tem dizendo assim: tenham compaixão da multidão. Isso está em Marcos 8:2, Jesus. Os espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-lo. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado, quase sempre, impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhes oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Então, em que multidão estaremos? Dos aflitos, dos esperançosos, dos que querem ter a coragem de seguir, dos que reclamam, dos que reconhecem Jesus,
em que multidão estamos? Na turma dos pedintes, aquela que vive pedindo. Não é só você não, viu, Leide? Quando bate a tristeza, quando bate o desespero, quando começa a derramar as lágrimas, é só pedindo mesmo, né, Leide? Dar força, coragem para seguir adiante. Então, gente, quando ele tem dizendo assim, isso aqui, o que vocês acham sobre? Em geral, raro homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo do progresso. E aí, gente? É forte. Quando eu vejo que não convém a muitos países ter um povo educado, eu me recordo do que do que nós estamos lendo. Um povo educado vai ser mais fácil diferenciar um político corrupto e não corrupto. Aqueles e também saberão onde se encontram, onde podem estar exigindo o que é puramente seu o direito. Para os que ainda, como nós, na maior parte, não entendemos sobre as leis, o que nós, claro, muito claro, sabemos algumas coisas sobre leis, sobre os nossos direitos, mas imagine os que, coitados, muitos estão confiantes ou confiando nessas pessoas. Quantas assistentes domésticas são escravizadas pelas suas patroas, ao invés de olhá-las como irmãs, como filhas. E isso ainda não está tão atual? Eu vi não sei aonde uma senhora que ficou 30 anos como se fosse escrava de uma família. E fizeram com que ela se casasse com um tio, que eu não sei, um tio porque ele estava para desencarnar, era rico, e fez com que ela se casasse. Ela nunca viu a herança que ela tinha direito, e a família a manipulava, e recebia por ela, pegava o cartão e recebia lá o dinheiro que correspondia a essa senhora. Durante mais de 30 anos, essa senhora viveu, desde jovenzinha, quando entrou, serviu os patrões, o pai dos patrões, os patrões e depois aos filhos. Será que isso não é tão atual? Hein? Bom, o que vocês acham? Será que realmente somos pessoas e que estão dizendo aqui, que vem dizendo assim, ó, lembre-se, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. O que seria esse pão da vida, gente? Eu posso falar? Por favor. É o seguinte, às vezes, você tem aquela herança do pai. Então, você aprende com seus pais, com seus avós. Eu vou dar até por mim. Meu avô tinha engenho, mas também, quantas vezes todos eles comiam na mesma mesa, tá entendendo? Então, isso eu também tirei dos meus pais, primeiro foi meus avós, dos meus pais e eu. Então, eu não faço essa diferença, tá entendendo? Mas por quê? Porque eu tive o exemplo, isso. Mas tem gente que, infelizmente, não alcançou ainda, não teve quem orientasse, né? Esses exemplos. Pois é, Maria Helena, porque se acha superior, né?
Pois é, presente igual, para mim todos é igual. Tanto é que todos os meus empregados que eu tive até hoje não me chamam de dona, porque eu acho que eu não... Dona é senhora, senhora é Nossa Senhora. Está entendendo? Eu sou uma pessoa comum como qualquer um. Se nós vamos no Evangelho, Maria Helena, onde tem dizendo que aqueles que mais têm a obrigação de abraçar o que menos tem e de dirigi-los. É uma obrigação nossa. É uma obrigação. É um dever. É um dever nosso. Então, fica manipulando as pessoas que não têm, ou coitados, muitas vezes são analfabetos. Gente, isso está ainda muito atual. Está muito atual. É impressionante. Por isso que não convém a muitos países que o povo seja educado. Por isso que ainda, eu vou dizer, eu agora não falo em política, não. Por isso que no Brasil ainda é obrigatório o voto. Aqui na Suíça não é obrigatório. No Paraguai não é obrigatório. Então, por que será? Não é? E isso eu dei só exemplo, viu, gente? Não estou instigando nada de política, não. Mas às vezes, eles trocam um voto pelo prato de comida, né? E aí é como diz, falta o quê? Falta estudo, falta, né? Porque se você não tiver, você se troca por alguma coisa, tá entendendo? E se a pessoa tivesse um estudo, uma educação, jamais faria isso. Porque sabe o poder que tem, né? O povo em si, em geral. Nós estamos falando aqui em geral. Não roubes o pão da vida, procure multiplicá-lo. O que seria o pão da vida? Quem entendeu sobre isso aqui? E aí, Selma? É oportunidades da vida, né? Esse é o pão da vida, é aquilo que o outro faz a sua vida e que você pode fazer pela vida do outro. E pela nossa vida também, né? São as oportunidades que nós temos que muitas vezes deixamos de lado, né, gente? Procurar multiplicá-lo. É muito interessante essa mensagem aqui. Deixa eu ver, capítulo 6, multidões. Tá? Gente, estamos já... São 20h19. É isso aqui, eu acho interessante que algumas pessoas pensam que Jesus, que Deus está lá e que não trabalha. Aí, Jesus prossegue trabalhando. E ainda tem, eu acho interessante, que eu conversei com o meu vizinho, eu disse, de 95 anos, ele falou, eu fui ontem na casa dele e falei, você já almoçou, já fez isso? Não, hoje é domingo, pode fazer tudo, hoje é domingo. Está dizendo que Deus fez o sétimo dia, né? Não, como é que é? 6 dias e no 7º descansou, não foi isso, gente? Não é? Imagine. Se Deus descansasse. Ué, o que seria de nós? E ele fala, não, Zélia, é dia de descanso. Domingo. Tem que se descansar. Está lá na Bíblia que Deus descansou no sétimo dia, não foi que tem dizendo isso, né? Imagine. Pelos judeus, era o sábado, que era o dia sagrado, né? É. Tem religiões aí que o sábado não pode fazer nada. E nós estamos estudando isso, os fariseus, que Jesus, que os pescadores, os discípulos, inclusive Jesus, que fazia um milagre, eles eram contra, porque estavam no dia de sábado. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Pois é, gente. Vou terminar aqui. Bom, vou finalizar. Nós agradecemos o carinho, a atenção de vocês. Até a próxima. Até o próximo estudo. Tchau.